começando mais um programa MVN Família, do Ministério de Vila Nova. E você que está aí em casa assistindo essa programação, fique ligado, porque temos hoje, né, Valquíria, uma convidada super especial, a doutora Aliciana, e vem falar sobre um tema muito importante para nós. Nosso programa já começou, a gente volta daqui um pouquinho. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta no nosso programa MVN Família. Que bom, tudo bem, Valquíria? Tudo bem, é sempre um prazer muito grande estarmos juntas. E hoje temos novamente a doutora Aliciana conosco para falarmos um pouco mais sobre família. Para quem não conhece a doutora Aliciana, gostaria que a senhora se apresentasse. Oi, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. Prazer é nosso, né, Valquíria? Valquíria? Estou muito feliz. Sempre muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa mesa aqui, né, novamente. Muito obrigada, viu? Tomando um cafezinho Tomando conosco. Um café, muito bom. Meu nome é Aliciana, eu sou psicóloga, sou policial civil há mais ou menos 15 anos, sou professora também da Escola Superior da Polícia Civil e estou aqui hoje para nós falarmos de um tema importante, que é a questão da separação, né, conjugal e de como isso reflete na vida dos filhos, né? Isso mesmo, o prejuízo do divórcio na vida dos filhos. Nosso programa sempre tem trazido assuntos e temas para abençoar as famílias, né? Trazendo informação, esclarecimento. E nós vivemos um momento em que a separação dos pais, a separação do casal, ela tem cada dia crescido mais. E quando a gente vê um casal se separando, além dos prejuízos para ambos, a gente vê os prejuízos, os reflexos de tudo isso na vida dos filhos. E vemos que eles sofrem com isso. E a gente gostaria de conversar com a senhora hoje um pouquinho sobre esses prejuízos, sobre as sequelas, sobre os reflexos que uma separação, que um divórcio pode vir a deixar na vida dos filhos. Esse é um tema importante de se falar, porque a família, ela é a instituição mais antiga da face da Terra. E eu falo assim que Deus, nós estamos num ambiente cristão, então eu posso falar de Deus e com muita alegria, né? Deus, Ele ama tanto família, que Ele escolheu uma família para colocar seu filho, né? Para nos deixar o exemplo que Jesus nos deixou e para morrer por nós na cruz, né, levando todos os nossos pecados. Então, assim, diante dessa ideia do que, vindo de Deus mesmo, a gente vê a importância da família. Então, para nós falarmos do prejuízo de que a separação conjugal, ela deixa na vida dos filhos, eu acho muito importante a gente começar falando a importância dessa instituição, né? Para depois a gente fazer esse link com o prejuízo de quando essa instituição ela é desfeita. A família é onde, primeiro nós temos o ser humano, o primeiro contato com outro ser humano é dentro do ventre da mãe. Quando a criança ela está dentro do ventre. O primeiro contato de fato é com a mãe. Aí entra aquelas questões do afeto do pai,
tem muitas abordagens que acreditam, muitos teóricos, né, que eles acreditam que desde o ventre a criança ela já escuta a voz do pai, né, que ela já sente aquele contato, estímulos, né? que ele já recebe esse estímulo. Então, assim, por que eu estou buscando do início? Porque, principalmente nesse ambiente cristão, nós temos que pensar que desde o início de tudo isso, é importante que isso seja estruturado. Porque tem até aquele ditado, quando começa errado, às vezes pode terminar errado, né? Então, assim, depois desse primeiro contato que a criança tem com a mãe, ela nasce e continua tendo o primeiro contato com a mãe através do seio, né? Da amamentação. E para quem está ouvindo que vai ter filho ou que tem, esse momento de amamentar é um momento ímpar. Muito importante. Então não é momento de... A gente vê às vezes, claro, na correria do dia a dia, nós não estamos aqui para julgar, né, ninguém, é claro. Mas esse momento, ele é muito importante. Então que ele seja um momento reservado, um momento que possa curtir aquele momento, né, da amamentação. Que a mãe possa sentir prazer nisso, porque para a criança é muito importante, né? Isso, para a mãe sentir prazer e para a criança sentir amada. Sim. Isso é importante, né? Eu falo que existe o pré-natal biológico, porque quando a gente engravida, você é obrigada a fazer o pré-natal. Obrigada sim, né? Teoricamente, tem mães que não fazem, mas o certo é fazer o pré-natal com o médico. Eu falo que a gente devia ter o pré-natal psicológico, para a gente saber lidar com essas emoções. Preparar, né? essa mãe emocionalmente. Emocionalmente. Para lidar com os desafios que estão vindo por aí, né? Exatamente. Tá, depois desse primeiro momento, e aí podem acontecer em diversos contextos. A mãe pode ser solteira, né? Que não é, nós vamos nos focar aqui para falar de uma família tradicional. Sim. A pai, a mãe e o filho. Então, o próximo contato é com o pai. Então, é tão simbólico e significativo, aliás, simbólico não, é significativo isso, que não é outra pessoa. Quem está ali, né, que pelo menos teoricamente deveria estar, é a mãe, né, com os primeiros contatos através da amamentação, do olhar, do afeto, e o pai, que ele entra também, né. É uma coisa nova, muitos casais, quando a criança nasce, eles podem passar por algum problema, porque é uma coisa nova, é um fato novo na vida, né? Diante disso, nós notamos a importância dessa estrutura para o desenvolvimento emocional, psicológico, físico, cognitivo da criança, desse ser vivo, né? A criança recebendo o amor dos dois, né? Dois. O pai, da mãe, e crescendo com... Eu estou fazendo um percurso. Desde ali do início, aí nasceu a estrutura de pais, mães, né? Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma harmônica. Nem sempre dá para ser 100% harmônico. Sim. Nós não podemos ser hipócritas aqui. Nós somos seres humanos por dificuldades. né? Principalmente com a chegada dos filhos, há um momento de adaptação dessa família. Uma Exato. fusão ali, né? Exatamente. E assim, existem, às vezes, tem um problema ou outro, né? Porque nós viemos de outras estruturas, outros sistemas que são diferentes. Então, às vezes, a gente pensa diferente, né? E tudo mais. Mas o que nós temos que pensar é que nós temos que manter isso de uma certa forma estruturada, né? Tá. Com o caminhar disso, lá na frente, existem famílias que, de repente, acontece uma ruptura, que nós chamamos de separação conjugal, né? Por algum motivo, o casal, aliás, os pais, eles já não estão dando certo por algum motivo, né? E eles decidem separar. Então, imagina, desde lá do início, aquilo estruturado ou teoricamente estruturado. Poderia estar junto e também não está, né? Mas vamos dizer que esteja. E, de repente, os filhos... eles se deparam com uma situação nova. Até porque eles têm essa ideia que os pais vão ficar juntos a vida toda. Os filhos, né? Eles têm uma ideia quase que santificada de nós. Exatamente. Pais, né? Eles acham que nós
não sofremos, que nós não choramos, que nós não temos relações, né, afetivas, sexuais. Eles idealizam isso. Para eles a gente é quase que santificado, né? E na verdade, tudo isso vem de quê? Daquela ideia de que nós temos que trabalhar abertamente, com muita sabedoria, tudo com os nossos filhos, né? Então tem muitas mães que no meu consultório que fala, eu não choro na frente do meu filho, né? E nós temos que chorar na frente dos nossos filhos, até para chorar estruturado, né? Assim, claro que não é desesperar, né? Mas para eles entenderem que a gente faz também parte sofre, da vida, né? Exatamente, porque qual que é o problema das separações? É como que isso é elaborado, como que esse processo é separado, né? O ideal, eu quero deixar claro aqui, no meu pensamento, como cristã, na verdade, é que não separassem, né? O ideal seria isso. Existem situações adversas que às vezes não dá para manter esse casamento. Nós estamos falando especificamente sobre separação, né? Então, assim, não deu, teve vários fatores e tudo mais. O casal chegou a um ponto de falar, não dá. Então tá, é muito difícil isso, mas precisa ocorrer essa ruptura de forma mais saudável possível. Porque os nossos filhos, eles sentem o que nós passamos. Né? Eu não sei se é até uma herança meio que genética, né? Se a gente está bem, minha filha, ela vive falando isso para mim, fala, mãe, quando você está bem, eu estou bem. Né? Eu não sei o filho de vocês, mas se a gente mantém as coisas mais equilibradas, eles sentem, né? Eu então, ainda assim, vou mais longe, Aliciana. Quando o casal está bem, a casa toda funciona de forma diferente. Uma esposa desestruturada, uma esposa nervosa, estressada ou até mesmo infeliz, ela, infelizmente, ela consegue contaminar todo o ambiente familiar. Isso não é por vontade própria, né? Porque os filhos, eles recebem, é a questão da percepção, eles percebem tudo que está acontecendo no ambiente. Então, assim, nessa ideia, Valquíria, se de fato, né, apesar que eu acho que a família, como eu amo família, eu acho que a gente tem que esgotar todas as possibilidades, até você chegar a um ponto de realmente acontecer a separação. Eu vejo, até porque, doutora, a gente trabalha com muitos casais, né? Na nossa igreja nós temos muitos cursos, e às vezes tem casais que chegam assim, achando que não tem mais saída, que querem mesmo separar. E quando a gente senta e pede para eles investirem, né, Valquíria, no casamento, estarem fazendo cursos, estudando mais sobre o assunto, conhecendo o papel de cada um, tantos casamentos que voltam a serem casamentos muito melhores. Às vezes é apenas um ajuste que eles estão precisando, mas se não tiver um bom conselheiro, uma pessoa para acompanhá-los, eles acabam optando pelo divórcio, achando que é a única saída. E o importante que a gente também traz esse tema aqui é porque a separação, ela traz um prejuízo muito grande para a vida dos filhos, né, doutor? Nesse sentido da separação, o importante é que eu quero deixar bem claro, assim, depois de esgotada todas as possibilidades, realmente decidiu pelo divórcio, que isso seja bem esclarecido, né? O que nós vemos? Eu trabalho numa delegacia de proteção à criança e adolescente, né? Que ouve o adolescente, né? Que ouve a criança e o adolescente, né? Sim. Uma delegacia que protege a criança e o adolescente. E o que nós percebemos em muitos casos é que é um crime chamado de alienação parental. Ou seja, os pais estão adoecidos com o processo de separação, eles não elaboraram, e o filho fica no meio desse cruzado. jogo, do fogo cruzado, né? Então, assim, esse processo, é claro que se foi decidido, se realmente não dá certo, mas que seja uma separação elaborada. Isso, teoricamente, como eu estou dizendo aqui, é fácil, né? Na prática, não é fácil. Porque o que está em jogo? Emoções e afetos. E as emoções e afetos são coisas difíceis da gente compreender, manejar, trabalhar, né? Então, qual que é o ideal? É que busque uma orientação primeiro, quando está acontecendo
a ideia da separação, que busque uma ajuda, que talvez, como a senhora disse, né, pastora, não chega ao ponto de ter que separar. Isso. Às vezes está precisando de um ajuste. E até mesmo os pais que às vezes, quando conhecem esses prejuízos, né, até mudam de ideia. Nós vamos para um rápido comercial e a gente já volta para continuar esse assunto. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Nós estamos de volta falando sobre os prejuízos da separação na vida dos filhos, né, Valquíria? Tantos casais, né, às vezes não conseguem superar as dificuldades e acabam tomando essa decisão. Tomam essa decisão, Wilza, e não pensam muitas vezes que os filhos, eles vão sofrer e muitas vezes eles vão levar traumas para a vida futura em função de tudo que eles estão vivendo. Então, o nosso intuito é sempre lutar pelas famílias, lutar pelos casamentos, para o bem do casal, porque essa é a vontade de Deus, e para a vida saudável, tanto emocionalmente como psicologicamente dos filhos. E nós estamos aqui com a doutora Aliciana e ela está falando pra gente, trazendo ela que é policial civil e também trabalha na delegacia da infância, né, do adolescente. De proteção à criança e adolescente. Doutora, eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco em relação aos sentimentos, né, as revoltas, as dores das crianças, quando isso acontece. Porque a gente vê muitos filhos que às vezes partem para uma dependência química, às vezes entra numa depressão profunda. E a senhora que está bem próxima, né, dessa situação, eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco. Uma separação mal elaborada, todos os elementos da família eles vão sofrer. Então, assim, os pais sofrem, a mãe sofre, o pai sofre e os filhos, consequentemente, sofrem, né? O que acontece nesse processo de sofrimento emocional, de processo de sofrimento psicológico, são os sintomas que podem aparecer. Então, assim, são diversos os sintomas. Hoje eu tenho, por exemplo, no meu consultório particular, muita procura com crianças com problema de déficit de atenção, hiperatividade, tem adolescente com bipolar, com diagnóstico de transtorno bipolar, dependência química, que tem anos que eu trabalho com dependência química. Então, assim, todos esses sintomas, eles são sintomas de que alguma coisa não está ajustada, né? E uma separação mal elaborada pelos pais, principalmente, porque eles são a cabeça, digamos assim, a estrutura, os filhos, sem dúvida nenhuma, eles vão sentir, né? Então, os sintomas, eles são agressividade, hiperatividade, depressão, problemas escolares, déficit cognitivo, né? Eles apresentam muito problema na escola. Tanto que muitas vezes eu faço visita escolar e na entrevista com a coordenação ou com a professora, né, da criança, eles falam, olha, fulano tinha um comportamento. Depois que os pais separaram, ele apresentou outro tipo de comportamento. Então, assim, tudo isso está relacionado ao afeto, né, aos sentimentos. Não tem, vou bater sempre nessa tecla, chegou à conclusão da separação, o ideal é o quê? Que o casal
ele sente e comunique isso para os filhos. E exponha claramente os motivos, né? Nós temos um hábito muito grande de ofuscar as coisas. Nós tampamos, nós não falamos, não tem necessidade. Por mais dolorido que isso seja, olha, nós não estamos mais dando certo, nós tentamos N vezes, nós vamos separar. Mas você ou vocês, filhos, continuam sendo os nossos filhos, né? Não muda. O que vai separar é o pai e a mãe. O filho, ele continua sendo, o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, né? E uma coisa que esses dias eu entrevistei até uma amiga, e ela disse, até ela conseguiu fazer essa estruturação muito boa, essa conversa, na mente dela, antes de separar, era como se isso seria resolvido tão fácil, porque ela comunicou muito bem com as filhas e tudo, mas depois ela falou, Wilza, a realidade é muito diferente, porque ou os filhos estão conosco ou estão com o pai. Aí você não sabe também qual que é a companhia do pai, o que as nossas filhas estão vivendo ali naquele momento. Então, eu vejo assim, como é importante, se realmente não teve condições, ter essa sabedoria de um não denegrir a imagem do outro, não ficar colocando o filho no fogo cruzado, né? Mas a realidade, mesmo que a gente tente amenizar, a realidade é que os filhos sofrem de todo jeito, de né? todas as formas. Eles se sentem desprotegidos, né? Os filhos têm um ambiente familiar, ainda que não seja um ambiente familiar 100%, eles sentem que ali eles têm proteção, que ali eles têm respaldo, que ali eles têm o mínimo de carinho. E quando eles veem tudo isso se dissolver, é como se eles se sentissem realmente totalmente abandonados. Um sentimento de que não lutaram por nós. Tudo se acabou, e agora? O que será de mim? Teve um que falou até assim, eles pensaram só neles. E não pensaram em nós, filhos, porque nós não queríamos, nós queríamos os dois aqui dentro de casa, acordar com os dois, almoçar junto, tomar café. Então, aí nessa perspectiva, porque o que acontece? Os pais têm que trabalhar abertamente isso com os filhos, né? Então, por exemplo, eles trazem isso mesmo que você está dizendo, eles não pensaram em nós, mas na verdade, eles também, os pais, pensaram neles, né? Só que talvez com as emoções muito abaladas, eles não conseguiram pensar de forma estruturada, né? Então, assim, o que é o ideal? Se está surgindo esse problema conjugal, busque uma ajuda. Sim. Busque ajuda, inclusive do líder religioso, assim como, né, dos pastores, da pastora, quem é cristão, e do profissional, né, do psicólogo, do psiquiatra, para dar uma orientação. Porque às vezes o que falta, na verdade, é justamente essa orientação que ela está dizendo. Quando a gente fala de ideal, quem idealizou a família? Foi Deus quem idealizou a família. E Deus, ele não iria jamais idealizar algo para fracassar. Então, o grande idealizador da família é o Senhor Jesus. E ele tem todas as condições necessárias para nos ajudar a restaurar as nossas famílias, caso seja necessário. E nós precisamos compreender e desejar essa restauração das nossas famílias. Né? E eu vejo como nós muitas vezes percebemos nos acompanhamentos que nós temos feito que as pessoas não estão dispostas a lutar por essas famílias. Elas têm se separado por muito pouco. Às vezes, uma incompatibilidade de temperamento é o suficiente para se separar. E os filhos, de fato, não vão elaborar isso de uma forma saudável, porque eles precisam de pai e mãe, aquele carinho do pai, o carinho da mãe, a proteção de ambos, a presença de ambos. Você sabe, falando de casais, um dos fatores que faz com que ocorra esse desentendimento é justamente porque nós queremos que o outro seja na relação do casal, né? Do jeito que a gente quer. A gente idealiza o outro nosso também, ideal. Né? E queremos ser servidos. A gente não quer servir como Jesus nos ensina. E são coisas tão pequenas, às vezes, por exemplo. Começa o marido quer assistir jogo e a mulher
quer assistir novela. Existe briga por isso, né? Então, assim, que respeite. Ou senão, nós mulheres, né? Nós amamos falar assim, né? E aí você quer porque quer falar e o marido às vezes não quer, porque nós somos iguais, porém diferentes, né? E assim, não adianta pensar que a psique masculina ela é igual à psique feminina. Ela não é, nós somos diferentes. Isso não quer dizer que a mulher seja inferior ou o homem superior ou vice-versa. Quer dizer que cada um está no seu papel, né? E isso é que é o lindo, porque é complementar. Estamos aqui para complementar e não para competir. Exato. Né? E quando nós compreendemos que o outro é como ele é e funciona do jeito que ele funciona... Deus o fez dessa forma, né? Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Aliciana, sabe o que eu vejo? Muitos casais, quando eles decidem se separar, eles não conseguem vislumbrar o que pode vir a acontecer depois disso. Talvez o casamento não esteja tão feliz quanto eles desejassem que estivessem, mas eles não imaginam que talvez aquela ruptura vai levar um filho para as drogas. Que talvez aquela ruptura seja fator para levar uma filha para o alcoolismo. Sim. Né? E eu acho que é muito importante. Às vezes acha que o problema ali é tão grande, mas vem tão outros grande, tão mas maiores. Vem outros problemas muito maiores. Sim. E você vê casais falando, não, eu quero ser feliz. Como que vai ser feliz em um outro relacionamento que seja, ou sozinho, vendo os filhos nas drogas, vendo os filhos no alcoolismo, na depressão. Para aqueles que são cristãos, vendo os filhos longe de Deus, por terem se decepcionado muitas vezes, porque eles veem no pai uma referência de Deus. Né? É verdade. Então eles se decepcionam muitas vezes com essa figura que o pai transmite também de Deus. Por isso que eu sempre tenho batido nesta tecla. Vale a pena lutar. Por nós, pelos nossos filhos, pelas gerações futuras. Vale a pena lutar. Olha, eu acho que nós vamos ter que marcar mais um programa. É porque, pastora, são só assuntos importantes, né? E assim, né? Que ardem no nosso coração, e né, que é muito amplo, né? Então tem muita... amplo. Falar de separação e de família são várias perspectivas, né? Eu quero agradecer muito a presença, doutora Aliciana. Que Muito bom, obrigada. que prazer tomar esse lanchinho aqui com vocês. Eu que te agradeço. Valquíria, obrigada por trazê-la, né, até nós para dar tantas explicações, né, e tanta ajuda e um para as bate-papo, famílias, né? um bate-papo gostoso. Trazer um alerta também, né, para as famílias. Eu acho que é isso que é importante, nós estarmos sempre falando abertamente sobre essas dificuldades que eu vivo, que vocês talvez vivam, que as famílias vivem, eu né? acho uma vontade de falar uma coisa que, assim, o que nós queremos deixar bem claro é que nós devemos lutar pela a instituição família até o último momento. Quando nós estamos falando de separação, é quando aquilo acontece, né? Então, se chegou mesmo ao ponto de acontecer, que seja saudável, né? Para que os filhos, eles não sofram. Porque muitas vezes porque já vão sofrer, né? Quando chega até o profissional ou até o pastor, já aconteceu. Né? Muitas vezes já existe a constituição até de uma outra família, né? Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada também. Valquíria, até o próximo, até né? o próximo, né? Vamos trazer sempre pessoas muito especiais aqui. E eu quero deixar aqui para você uma palavra. Vale a pena você lutar pelo seu casamento. Vale a pena você lutar pelos seus filhos. Deus, Ele constituiu a família para que a sua geração seja abençoada. Então, não desista. Eu tenho certeza que a obediência é o melhor caminho. Convide Jesus para estar na sua casa. Com certeza, quando Jesus chega a paz, chega a alegria, chega o amor e tudo que você está precisando aí. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo programa MVN Família.